Oi, nesse vídeo eu vou explicar como funciona a terceira lei de Newton e a força de atrito, relacionando as duas e fazendo uma breve explicação de como elas funcionam na vida real. Eu espero que ajude vocês. Olha, a primeira coisa para apresentar sobre a lei da ação e reação, ou terceira lei, é a fórmula dela, onde F significa força. Então, isso quer dizer que a força exercida pelo corpo A, é equivalente à força exercida pelo corpo B. Por exemplo, esse boneco cabeçudo aí é você. Você está empurrando a parede e você está exercendo uma força X na parede, e a parede está exercendo uma força de mesma intensidade contra você. A força é contrária, mas é de mesma intensidade. E a sua força é a força A, e a força da parede é a força B. Essas partes delas terem intensidade igual, mas sentidos opostos, é fundamental para a gente entender a força de atrito, já que ela se baseia na relação como os corpos se empurram. Já a força de atrito é a força que resiste ao movimento de um objeto numa superfície. Então, quando um objeto é atrito com uma superfície, quanto mais a superfície resistir ao movimento dele, maior é a força de atrito. E ela depende do tipo de superfície e da força normal, que é a força que a superfície exerce para suportar o objeto. Caso tenha ficado muito confuso e você não tenha entendido, tá tudo bem, eu vou fazer uma explicação mais visual para você entender. Você vai precisar de uma superfície lisa e de uma rugosa, como uma lixa ou um tecido, e de alguma coisa dura para esfregar neles, que como no meu caso não faz diferença se é dura ou não, vai ser um PNG de rato. E você vai perceber que quando você esfregar na lixa, vai sair raspando, vai ser áspero, vai ter muito atrito, porque a lixa é rugosa. Já no tecido, que é liso, o rato, a sua coisa, vai ir com mais facilidade, porque não vai causar tanto atrito. E é por isso que a força de atrito depende do tipo de superfície que o objeto está sendo passado. Agora é dever. Entre as suas contribuições para a ciência, Newton descreveu as leis do movimento e da gravitação universal. Analise as 3 situações do nosso cotidiano para responder à questão. Uma pessoa, ao caminhar sobre o chão, exerce uma força sobre ele. Um jogador, ao chutar a bola, exerce uma força sobre ela em direção ao gol. Uma pessoa, ao empurrar o carro sobre uma pista, exerce uma força sobre ele. Agora, analise a explicação do ponto de vista de Isaac Newton. O físico inglês Isaac Newton enunciou 3 leis que descrevem, de forma satisfatória, as causas dos movimentos. A primeira lei, lei da inércia; a segunda lei, lei fundamental da dinâmica; e a terceira lei, lei da ação e da reação. Segundo Newton, a chave para o entendimento dos diferentes tipos de movimentos de um corpo pode estar nas forças que atuam sobre ele. As forças podem ser classificadas em forças de interação e forças de contato. A nossa tarefa com essa atividade é identificar qual dessas questões que fala sobre a terceira lei. Essa primeira já podemos eliminar porque a terceira lei não envolve aceleração e isso é basicamente a descrição da lei da inércia. A opção B também está errada porque a terceira lei não fala nada sobre estado de repouso ou movimento. A lei da ação e reação não fala nada sobre atração de massas, especialmente sobre proporcionalidade inversamente proporcional sobre as massas delas, não tem nada a ver com isso. Também não pode ser a letra E, porque não envolve nada sobre órbita dos planetas ou astronomia. Por isso, a única opção que sobra é a D, que é a exata descrição da terceira lei.